trazendo a palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 27. A leitura é longa, peço que você preste atenção, porque a narrativa já é quase que autoexplicativa. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 27, eu quero falar sobre este tema: como você pode transformar vales de batalha em vales de bênção. Transforme vales de batalha em vales de bênção. Aliás, esta é uma mensagem muito para o nosso tempo, muito para os dias em que estamos vivendo. Eu peço para que você entenda isso como uma palavra de Deus, uma palavra profética, abençoadora para as nossas vidas hoje. Para você que está no seu lar e nos acompanha pelas redes sociais, da mesma forma, entenda isso, que Deus quer falar ao seu coração nesta noite, através desta palavra. Transforme vales de batalha em vales de bênção. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, ou espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nela, está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram
perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas que louvavam ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tacoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem ao Senhor, Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para os destruir e os exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si tudo do que podiam, levaram 3 dias para saquear o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amém. Senhor Deus, nós pedimos que, pregando a Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, a nossa alma seja renovada em Ti, novo ânimo brote em nossas vidas. Senhor, que novas expectativas baseadas na confiança no Senhor, na esperança no Senhor, ó Deus, brotem em nossos corações. Senhor, que ao ouvirmos a Tua palavra, sejamos renovados na confiança em Ti, na fé em Ti, e saiamos daqui, Senhor, mais crentes de que alguns vales que enfrentamos, podemos, ó Deus, sair deles chamando de vale de bênção e não mais de vale de destruição. Ajuda-nos a isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Talvez já houve situações na sua vida em que você enfrentou algumas batalhas, algumas lutas, mesmo tendo feito tudo que agradasse a Deus, mesmo agradando de coração ao Senhor, mesmo levando uma vida de fidelidade e integridade na presença de Deus. E aí você pergunta: por que que justamente comigo acontece isso? Será que eu estou errando em alguma coisa? Será que eu estou desagradando a Deus em alguma coisa para enfrentar esses vales de batalhas aguerridas, mesmo estando em consciência, com a consciência em paz para com Deus, mesmo estando consagrado a Deus? Aí você corre o risco de pensar: será que Deus esqueceu de mim? Ou será que Deus está sendo injusto para comigo? Nós pensamos isso, somos tentados a pensar desta forma. Mas quando chegamos no capítulo 19, depois indo para o capítulo 20, nós entendemos que não estamos sozinhos nestes questionamentos. Se você olhar um capítulo anterior, vai ver que o rei Josafá foi um dos reis que mais promoveu reformas para melhor o seu país servir a Deus, para melhor Judá servir a Deus. Por exemplo, ele estabeleceu a reconciliação de Judá com Deus. Ele também fez com que todo o país se tornasse novamente ao Deus dos seus pais.
Ele estabeleceu um sistema judiciário teocêntrico. Antes de cada causa ser julgada, os juízes oravam por ela. Antes de cada causa ser julgada, havia o temor de Deus. Ele estabeleceu um sistema judiciário em Judá, de forma que eram eleitos para julgar a nação homens sábios, homens tementes a Deus e homens que ouvissem a voz de Deus. Estabeleceu também um tribunal superior na nação, para que nenhuma causa fosse deixada de ser julgada a contento. Nenhuma causa poderia escapar. Ele entendia muito claramente que Deus é um Deus de justiça e que nenhum cidadão no seu reino poderia ser injustiçado em alguma coisa. E este grande tribunal era formado por sacerdotes, por levitas, por príncipes. Estabeleceu também santidade como um estilo de vida para a nação. Portanto, todo o povo de Deus tinha que estar atento a servir a Deus com santidade. E aí você pensa, um rei assim, que promove tantas mudanças assim, que de uma certa forma promove reformas radicais para que o povo sirva melhor a Deus, com certeza vai viver livre de todas as lutas e provações e tribulações e ameaças. Não, é um ledo engano, porque aí vamos para o capítulo 20, aí nós vemos estas palavras: depois disso, e aí começa uma grande luta. Depois disso, isto é, de todas essas reformas, os filhos de Moabe, os inimigos de Israel, os filhos de Amon, também inimigos de Israel, também os que moravam no monte de Seir, também inimigos de Israel, se voltam juntos para com Israel. 3 nações se juntam para lutar contra este rei piedoso e contra o povo de Deus. Teoricamente, dizem os historiadores, que ali teria desaparecido o reino sul. O reino de Judá teria sido esmagado nesta batalha. Não teria como Israel, não teria como um exército pequeno de Judá se sair vitorioso contra 3 povos, sendo 2 deles com exércitos superiores. Há épocas na vida em que você ora intensamente, em que você ama Deus apaixonadamente, serve ao reino de Deus abnegadamente. E é um fato conclusivo, que mesmo assim você vai passar por vales de batalhas. Isso significa que nós cristãos, por mais que sejamos fiéis a Deus, por mais que sejamos consagrados, ou por mais que estejamos afinados com o céu, passamos por esses vales que chamamos de Vale de Josafá, vale de batalha. Teremos os nossos vales de sofrimento, de dor, não estamos isentos a isso. Em algum momento da vida, espiritualmente, temos esses exércitos se levantando contra nós. Aprendo então com Josafá no capítulo 20, que a questão não é enfrentar ou não as tribulações da vida, e sim, como enfrentá-las, e sim, como transformar estes vales de batalha em vales de bênção, como transformar pedras em diamante, como transformar momentos escuros da vida em momentos de gratidão a Deus. Esse vale em que Josafá e o exército se reúnem, é chamado pelos judeus, é um vale de 12 quilômetros de extensão, um vale relativamente curto, chamado Vadi Hassassa, que é considerado pela história do povo judeu de um vale de desgraças. Batalhas sangrentas aconteceram por lá, batalhas onde foi derramado muito sangue, e eu poderia apelidá-lo de Vale das Desgraças. Mas no versículo 26, muda-se o nome, e ele passa a se chamar
vale de bênção, vale de Beraca, vale de bênção. E como transformar o vale de desgraças em vale de bênçãos? Em primeiro lugar, vai aí a receita desse capítulo 20. Em primeiro lugar, pedindo socorro ao Senhor. Veja dos versículos 5, indo até do versículo 3, indo até o versículo 5, eles pedem socorro ao Senhor. E não é apenas o pedir socorro a Deus com palavras, mas envolvem atitudes neste pedido de socorro. E aqui nós temos uma aula praticamente de como nós podemos entrar em oração por causas difíceis, como nós devemos nos prostrar diante de Deus pedindo socorro. Em primeiro lugar, eles fazem isso, clamam por socorro, expressando confiança no Deus soberano. Veja comigo o versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Em outras palavras, ele está invocando a soberania de Deus. Quando pedimos socorro, seja para qual for a situação, em primeiro lugar devemos invocar a soberania de Deus, dizer: Senhor, tu estás assentado no trono, tu és soberano, tu és absoluto, inclusive sobre o momento em que eu estou enfrentando. Nós devemos pedir socorro a Deus, crendo absolutamente que Ele está assentado no trono, crendo cabalmente de que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, pequenas ou grandes, situações difíceis ou impossíveis. Ele está no controle, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus maravilhoso. É uma frase do David Wilkerson, que eu ouvi agora há pouco conversando com Saulo antes do culto. E a frase é a seguinte: se você não acredita nos milagres de Deus, então nem ore a Deus pedindo por esses milagres. Você só pede socorro se acredita na soberania de Deus. Deus soberano, Deus no controle. Quando você assim crê, você pode entender: tudo vai terminar bem. Deus está no trono, Deus está no controle de todas as coisas. Alguém dizia no passado: eu não sei como tudo vai terminar, mas sei quem está no controle de todas as coisas. Peça socorro a Deus crendo, peça socorro a Deus confiando, Ele é soberano. Peça socorro a Deus sabendo, Ele está num alto e sublime trono. Isso é a atitude de quem pede socorro a Deus. Esta foi a atitude de Josafá e de todos que estavam com ele. Mas também pede socorro a Deus quem invoca os atos de Deus na história. Versículo 7. Veja: porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. E aí ele vai alguns versículos adiante, fazendo menção ao Deus da história, ao Deus que no passado fez grandes coisas. E ele está com isso dizendo: se no passado Deus fez, é o mesmo Deus, Ele pode fazer agora. Se Deus operou estas coisas no passado, significa que no presente ou no futuro, Ele está no controle de todas as coisas. Josafá invocou as intervenções de Deus na história. Conhecer a história faz com que nós lidemos melhor com o presente e com o futuro também. A história da igreja ao longo dos séculos funciona como um elemento sinalizador para o nosso presente. Nós erramos menos quando olhamos para trás, e olhando para trás aprendemos com os erros do passado e não os repetimos no futuro. Conhecendo as histórias de Deus, da mesma forma, nós confiamos mais em Deus. Por isso a importância de ler a Bíblia, por isso a importância de ler os livros históricos do Velho Testamento. A sua confiança em Deus aumenta.
a sua confiança no poder de Deus aumenta, porque o Deus do passado continua sendo o Deus das intervenções no presente e será no futuro. Mas, acima de tudo, conhecer Deus no passado aumenta a nossa fé. A nossa fé tem elementos históricos também. Nós não conhecemos Deus ontem. Nós conhecemos de ler a Bíblia. Nós conhecemos de ouvir Deus desde 6.000 anos atrás. E aí, a nossa confiança em Deus vai aumentando. Nós vemos Deus abrindo a madre de mulheres estéreis dos patriarcas, e aí confiamos em Deus. Nós vemos Deus libertando o povo da escravidão do Egito com mão forte, e dizemos, esse também é o nosso Deus aqui em Marília. Esse é o nosso Deus hoje. Nós vemos Deus confundindo os sábios e dando graça aos humildes, e dizemos, esse Deus é o nosso Deus. Nós vemos Deus abrindo o Mar Vermelho e milagrosamente o povo de Deus passando a pés enxutos e dizendo, esse mesmo Deus está na minha vida, esse mesmo Deus atende as minhas orações. Nós lemos a palavra e vemos Deus livrando homens da fornalha de fogo, fechando bocas de leão, curando paralíticos, ressuscitando mortos, e com isso nossa fé aumenta e nós dizemos, é a esse Deus que eu peço socorro e Ele vai me ouvir. Como foi no passado, Ele continua sendo. As intervenções de Deus no passado são testemunhos que potencializam a nossa fé em Deus hoje e também no futuro. Se Ele foi fiel há 10 anos atrás, se Ele foi fiel há 6.000 anos atrás, Ele continua sendo hoje. Aleluia! É assim que Josafá pede socorro a Deus, mas também ele pede socorro confessando suas débeis condições. Veja comigo que interessante o versículo 12. Ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força. Guarde bem esta declaração, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Uma segunda declaração. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão firmados em Ti. Em primeiro lugar, eles dizem, nós não temos força, em nós não há força. Em segundo lugar, eles dizem, nós não temos plano. Nós não temos força e também não sabemos o que fazer. Não temos força e não temos plano. Existem pessoas que, numa hora da crise, em momentos de conflito, tem forças, mas não tem plano. Sabe aquela pessoa estilo trator, que tem força para lidar com toda e qualquer situação, e vai empurrando, mas não tem organização, não tem planejamento, então não vai longe. Ao contrário, existe aquela pessoa que não tem força, mas tem planos. Ele não consegue dar um passo à frente, porque ele só pensa. Mais ou menos como jogador de futebol com 58 anos de idade, né? Depois do jogo ele vai contar vantagem. Ele diz assim, eu sabia o que precisava fazer. Eu sabia que naquela hora de cabecear eu tinha que subir um tanto assim mais. Mas não consegue mais. O corpo não responde. A cabeça diz o que fazer, mas o miserável do corpo não responde. É gente que tem plano, mas não, assim, sabe o que fazer, mas não tem força. Sabe, mas não tem força. E Josafá está dizendo, eu não tenho as duas coisas. Não tenho nem força e nem plano. Existem momentos na vida que nós não temos nem força e também não temos plano. E temos que confessar isso a Deus. Dizer, Senhor, não tenho força e também não sei o que fazer. Esta é a minha debilidade. Não tenho recursos, não tenho forças. Apenas a impossibilidade diante dos meus olhos. Quem pede socorro também
fixa os olhos em Deus. A última parte do versículo 12, porém os nossos olhos estão postos em ti. Na hora das inseguranças, para onde você coloca os seus olhos? Para onde você mira seus olhos? Diante das ameaças da vida, para onde você está virando o seu olhar? A quem você está vendo? Na hora da tempestade, que horizontes você está mirando? Essa é uma pergunta que o texto pode fazer, mas a resposta já está na atitude de Josafá. Ele pede socorro dizendo: eu coloco os meus olhos em ti. Nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Mas também, segundo lugar, transforma vales de batalha em vales de bênção. Quem sabe discernir a voz de Deus? A voz de Deus tem endereço, versículo 14. Deus não fala aleatoriamente. Veja bem, no meio da congregação, entre aqueles que estavam buscando o socorro de Deus, entre o povo de Deus, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e aí toda a descendência dele e disse, toda a ascendência dele, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais nem vos assusteis. Deus levanta aqui, entre a congregação, alguém conhecido. Eles diziam: nós sabemos quem que é. Este que está falando, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, no meio da congregação, é Jaziel, que é filho de Zacarias, que é filho de Benaia, que Benaia é filho de Jeiel, e esse foi filho de Matanias, e é um levita. É interessante que no meio das crises, a gente procura estabelecer o nosso endereço, aliás, o nosso critério, dizendo: Deus precisa falar assim, através de alguém, tem que ser através do pastor, tem que ser através do missionário. E Deus às vezes levanta outras pessoas. Não era função de Jaziel ser profeta. Por quê? Porque ele era sacerdote, era de família sacerdotal. E o ofício do sacerdote era exatamente a contramão do profeta. O profeta trazia a voz de Deus ao povo, enquanto o sacerdote oferecia os sacrifícios pelo pecado do povo, apresentava o povo a Deus, enquanto o profeta apresentava Deus ao povo. E de repente as coisas se invertem aqui. Por quê? Porque Deus faz como Ele quer fazer. Ele usa como quiser usar. Mas uma coisa está muito clara: Ele usa alguém do meio do povo. Como é o critério dos dons espirituais lá em 1 Coríntios, capítulo 12, por exemplo, capítulo 14, onde existem os dons espirituais, e Deus dizendo: tudo isso é para a edificação da igreja, tudo isso acontecendo entre o povo de Deus. E por que eu digo isso? Porque mais e mais se multiplicam os profetas sem endereço, que vão passando de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, e às vezes deixando inúmeras confusões, inúmeras pessoas decepcionadas, e assim por diante. A voz de Deus também tem um propósito. Veja comigo o versículo 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa da grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. A voz de Deus tem o propósito sempre de confortar, trazer convicção, trazer confiança. É o não temais. Nós encontramos ao longo da Bíblia Sagrada pelo menos 366 vezes
a expressão não temais, ou não temas, ou em algumas traduções, não tenha medo. Todas elas dizendo, não tenha medo, eu estou à frente. Quando Jesus operava alguns milagres, ele antes dizia isso, não temais, e depois fazia o milagre. Sabe por quê? Porque o temor é o inimigo número 1 da fé. A fé não habita no mesmo espaço, ao mesmo tempo, com o medo. A fé não habita no mesmo espaço, ao mesmo tempo, com a ansiedade. Então, a voz de Deus veio com esse propósito, esvair o medo de toda uma nação. E eu creio que Deus está dizendo isso para a terceira IPI nesses dias. Deus está dizendo ao povo evangélico brasileiro, não tenham medo, não tenham medo, está no controle. Aleluia! A voz de Deus é orientadora. Versículos 16 e 17, o texto diz, amanhã descereis contra eles. Eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Então Deus está dizendo aqui, quando fazer? Amanhã. O que fazer? Descer a ladeira. Onde vão encontrá-lo? No vale de Ziz. E aí, o que fazer? Qual a atitude? 17. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. A voz de Deus é orientadora. Mas também, em terceiro lugar, transforma vales de batalha em vales de bênção quando adoro a Deus. Quando adoramos a Deus, nós podemos transformar nossas batalhas mais terríveis em culto a Deus, em adoração a Deus. E no meio dessa adoração surgem as respostas de Deus para a nossa vida. Veja comigo o versículo 18, indo até o 22. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Escute isso. Existem 3 exércitos, 2 deles superpoderosos vindo ao encontro de Judá. Falta menos de 12 horas para uma batalha sangrenta acontecer. Menos de 12 horas para uma nação inteira talvez ser esmagada e um rei morrer. Mas o que eles fazem? Eles se prostram e adoram ao Senhor. 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, quer dizer, das famílias dos cantores, dos músicos, dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tacoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e vestidos de ornamentos sagrados, marcharam à frente do exército e para que marchassem à frente do exército e louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir. Josafá era um homem movido por fé. Convocou um clamor a Deus, e quando chega o dia da batalha, ele diz assim, olha, os arqueiros, os flecheiros da tribo de Efraim, podem ficar tranquilos, os estudiosos do campo de batalha, dos tempos para a batalha, os filhos de Issacar, podem ficar tranquilos aí, porque nós só vamos usar aqueles que adoram. Chama os levitas e diz assim, vocês vão cantar e tocar. Nós vamos para o fronte de batalha,
não com arcos, com flechas, não vamos com armas, com escudos. Nós vamos com violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado. Vamos levar o equipamento de som para ir cantando e adorando a Deus. E quando estivermos cantando e adorando, o resto Deus faz. Mas, rei, o que Deus vai fazer? Nós vamos ser esmagados? Não vamos. Vamos apenas adorar. Adorando a Deus, o restante Ele faz. Adora a Deus por fé. Quem, como Jó diz, em meio às perdas, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração. Adora a Deus por fé quem canta nas meia-noites da vida, como Paulo e Silas na prisão. Adora a Deus por fé quem compõe lindos salmos durante os momentos mais tenebrosos da vida, como foi com Davi, dizendo: eu não sei onde tudo vai dar, mas continuo adorando a Deus, continuo servindo a Deus, continuo erguendo louvores ao Senhor, cantando, adorando. Se você não sabe cantar, mas você sabe emitir expressões de adoração a Deus, você sabe adorar a Deus falando com Deus. E a adoração tem um poder transformador. Quando adoramos, Deus trabalha no campo dos milagres. Quando adoramos, Deus trabalha no campo sobrenatural, de uma forma que a nossa mente não entende, e de uma forma que quem não serve a Deus não entende. Isso é um mistério que só nós os cristãos entendemos. E também só aqueles, não todos, só aqueles que estão em sintonia com Deus, de poder adorá-lo nos vales de batalha. Era verão de 1871. A cidade de Chicago inteira foi às cinzas com o grande incêndio que ceifou 300 vidas, deixou naquela época 200 milhões de dólares de prejuízo. Um advogado cristão convertido nas campanhas de Moody perdeu seu filho naquele incêndio. E também perdeu todo o seu empreendimento. Todos os processos foram queimados, e também o seu escritório, e também a sua casa. Ele, com o coração ao quebrado, resolveu recomeçar a vida na Irlanda, país de onde viera. E ele disse à sua esposa, às duas filhas: vocês vão na frente, vão adiante. Daqui a alguns meses eu vou ficar cuidando de todas as coisas aqui. Depois eu tomo um navio e vou. Dali 3 dias, ele recebeu um telegrama dizendo assim: salva, porém só. Era o telegrama da sua esposa. O navio havia afundado e as duas filhas morreram no naufrágio. E ele, mais uma vez, enlutado, mais uma vez ainda não curado do primeiro baque, tem mais 2 grandes perdas na sua vida. Ele pede a um amigo que era capitão num navio: por favor, me leve para o local onde ocorreu o naufrágio. E aí, o capitão o levou. Chegando nas coordenadas, o capitão disse: é aqui, doutor, que aconteceu o naufrágio que levou suas filhas. E esse irmão, que não era músico, não era compositor e não era pastor, apenas um servo de Deus que sabia adorar a Deus em meio às tribulações, ficou ali parado no convés do navio, olhando as águas, e o Espírito Santo lhe encheu o coração. E naquele momento ele compôs o hino que nós cantamos até hoje: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu vier a sofrer,
Ó, seja como for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz. Sou feliz com Jesus, sempre sou. Isso é adorar em meio aos desertos de lutas e provações. É transformar desertos de batalha em desertos de bênção. Eu quero convidá-lo a ficar em pé. Transforma vales de batalha em vales de bênção. Quem pede socorro ao Senhor, quem discerne a voz de Deus em meio às lutas, e quem adora a Deus em meio às batalhas. Esse capítulo começou com perigo, medo e ameaça, e ele termina com vitória, triunfo e glorificação ao nome de Deus. O capítulo começa com um vale de desgraças, cujo nome depois muda para Vale da Bênção, ou Vale de Bênção. Você tem enfrentado desertos de luta, ou vales de luta, vales de batalha? Deus pode transformá-los em vales de bênção.